Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, neste vídeo, nós vamos analisar os fenômenos que estão relacionados ao terremoto sentido no dia 18/6/2024 em Frutal, Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro. Isso mesmo, eu sou o professor Reginaldo Vitorino, especialista em ciências da Terra, ciências astronômicas, meteorológicas e climatológicas. Se você gosta desse tipo de assunto, sobre geografia, física, geologia, astronomia, este é o lugar certo para você. Neste vídeo de hoje nós vamos analisar como esta notícia que saiu no dia de ontem, portanto, dia 18/6/2024, trazendo à tona o acontecimento em um tempo muito curto, de dois sismos, relativamente forte, de 4.1 na escala Richter, logo seguido ali de 10 minutos e alguns segundos de um segundo sismo, porém mais fraco, de 3.3 na escala Richter. Pois bem, aí surge a questão de que como terremotos dessa magnitude estão ocorrendo no Brasil, por quê? O que está acontecendo? O Brasil agora vai ser foco de sismos como deste que ocorreu ali na região de Frutal. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar abordando as questões relacionadas às formações e propagações de terremotos, uma vez que os tremores não são normais assim ocorrerem na região do Brasil, devido ao Brasil ter sua localização intraplaca tectônica, mas isso não quer dizer que o país esteja completamente livre de ações como dos sismos ocorridos em Frutal. Por quê? Porque na verdade, mais uma vez temos aqui um mapa mostrando para vocês a localização das áreas ativas tectonicamente falando em torno da América do Sul e consequentemente do Brasil. Sabemos que o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília foi quem registrou o sismo ocorrido em Frutal. Também o Centro Sismológico da Universidade de São Paulo também fez o registro. A cidade de Frutal está na divisa do estado de São Paulo, próxima à região ali de Ribeirão Preto, portanto ela faz parte do Triângulo Mineiro, a 130 quilômetros de Uberaba, outro centro importante do interior de Minas. E qual foi o resultante, a resultante geológica, física que ocasionou esse terremoto? Bom, sabemos que o território nacional, já deixei em outros vídeos aqui no card, inclusive está aqui para vocês estarem se atentando. Nós já deixamos ali um mapa geológico, principalmente quando estamos falando sobre as mudanças climáticas e as consequentes cheias severas que estão ainda se abatendo sobre o estado do Rio Grande do Sul. Um mapa geológico, mais uma vez deixamos aqui, aonde este mapa nos mostra que os terrenos que formam o nosso território nacional, eles são compostos por terrenos antigos, portanto, terrenos ainda que estão relacionados provavelmente à origem dos continentes das placas tectônicas atuais, e eles têm falhamentos, e essas falhas são as responsáveis por estar transmitindo e distribuindo as tensões que são geradas nessa região de subducção do ciclo de fogo do Pacífico. Isso mesmo. Por isso que o país do Chile ou o país do Peru, por exemplo, eles registram maiores sismos do que o Brasil, a Bolívia também. E detalhe, o Brasil justamente lá na sua ponta, como no mapa aqui, norte, onde nós estamos ali localizados com o estado de Roraima, Acre, mais da metade, a parte mais ocidental da Amazônia, até mesmo Roraima, eles apresentam maiores tremores devido a esse processo. Todos sabem que é a subducção que ocorre. A placa ali do Pacífico, ela adentra a debaixo da placa sul-americana, empurrando o terreno acima, e essa acomodação geológica ela gera essas ondas sísmicas que se propagam ao longo do terreno. E as falhas, uma vez elas funcionam muito semelhantemente a essas juntas de dilatação que há em pontes, acredito que você já deve ter visto muito na sua cidade, seja em viadutos ou em pontes mesmo, sobre rios, pontes onde o veículo circula, você vê que tem uma junta, uma divisa mesmo, onde você vê que há um distanciamento ali da continuidade da estrutura da ponte. Por que existe aquelas juntas? Justamente como o nome diz, junta de dilatação. Então, como o Sol ele incide diretamente sobre aquela estrutura de concreto, aço e piche, ele sofre um processo de dilatação térmica. E quando há o inverso, principalmente relacionado a períodos de ondas de frio, de ondas polar,
e ele ocorre o processo de compressão térmica. Então ele precisa dessa junta para que ele possa ter esse espaço viável para sofrer essa dilatação e essa compressão sem comprometer a estrutura, de maneira que a estrutura permanece em pé e não há risco dela sofrer, né, um desgaste e vir a cair. Na Terra também nós temos essas estruturas, né, muito semelhantes, não são juntas de dilatação, mas são falhamentos, né, que ocorrem ao longo do tempo geológico, né, devido a essas acomodações por grandes sismos e mesmo por erupções. Outro fator indutante gigantesco também de sismos no Brasil está relacionado com a área divergente, já é uma área onde as placas tectônicas estão correndo nesse sentido, como minhas mãos, que está na dorsal mesoatlântica, no meio do Oceano Atlântico, portanto, né, que conforme também explica a formação de vulcanismo ativo naquela região, como a ilha de Açores, está aqui no lado aqui mais um mapa, né, ali no território pertencente a Portugal, ao longo da costa ali ocidental da África, onde nós temos esses arquipélagos vulcânicos, né, e principalmente também no meio oceânico, onde há essa intensa atividade dentro do Atlântico, fazendo com que a placa, né, tanto a sul-americana, seja empurrada, né, de sentido do Oriente para o Ocidente, gerando também esses sismos que por sua vez já são mais sentidos, né, ao longo do Nordeste e em parte do litoral brasileiro também. Aquela região de Frutal, né, desde 2013 ela tem recebido uma atenção especial por parte dos pesquisadores, têm estudado aquela região, né, procurando entender como que se dá as propagações dos sismos e a consequente acúmulo. Outra observação também que está crescente no nosso país são os chamados sismos artificiais. O que é isso? Eles são causados por ação das obras humanas, né, principalmente pelo represamento e a formação de gigantescos lagos artificiais, que devido àquela colossal quantidade de água gera um peso descomunal sobre a estrutura do terreno, né, ocasionando que aquele processo muito semelhante com o que nós explicamos, né, sobre as mudanças climáticas, né, correlacionadas, né, com o aumento de sismos e vulcanismos, né, onde observamos que conforme o derretimento das calotas de gelo e consequente mudança do regime do fluxo dos rios voadores, como são chamado o fenômeno, né, onde a alteração da atmosfera e do bioma local, como é o caso da floresta amazônica, Pantanal e mesmo o que muito foi exercido agora já com a menor participação da Mata Atlântica devido à sua quase completa destruição, né, observamos que essa interação favorece a evapotranspiração e a distribuição das massas, né, de ar frio e consequentemente de chuvas, determinando os regimes de chuvas de enchente, né, aquelas chuvas mais volumosas, né, que tendem a persistir ao longo do espaço do tempo, como estamos observando agora no Rio Grande do Sul e também nos Estados Unidos. Começou essa semana na Flórida, né, também um fenômeno muito parecido como no Sul, onde está tendo chuvas tempestuosas naquela região, né, cíclicas com grande volume de água em curto espaço de tempo, algo em torno de 200, 300 milímetros. Então observamos que essa grande quantidade de água ela ocasiona também esse efeito, né, de repique, de sanfona, basicamente, da estrutura do terreno. Então essas obras artificiais, né, assim como minerações a céu aberto ou minerações em profundidade, retirando grandes quantidades de materiais de elevado peso, como no caso do minério de ferro em Minas Gerais, por isso é o último motivo que explica, ainda mais que o território de Minas está plenamente localizado na região central do Brasil, portanto, exatamente no centro da placa, né, tectônica da América do Sul, e, portanto, não deveria ser um local que registrasse sismos elevados, né, na casa aí dos 3 pontos, 4 pontos da escala Richter, assim como também os estados de Goiás, Tocantins, né, Maranhão, estão todos alinhados exatamente no centro da placa. O estado de São Paulo, Paraná, né, ainda que tem o litoral, mas nós sabemos que a placa se estende ao oceano, indo até a sua região divergente ali na região da das cadeias, né, cordilheiras meso-oceânicas atlânticas, que faz o processo inverso. Então, no Brasil, você tem um mapa do Brasil aqui, você vê que há forças que convergem, né, que vem do sentido atlântico empurrando, né, o nosso litoral para o continente, e o sentido das cordilheiras dos Andes empurrando mais uma vez as cordilheiras no sentido interior do nosso país. E essa acomodação, né, desses sismos, eles acabam movimentando essas placas, né, essas falhas geológicas onde ocorrem esses sismos. Muito bem,
Há ainda de se observar também que nós temos outro fenômeno que ocasiona também, né, sismos artificiais, como é o caso da formação de grandes metrópoles, megacidades, como as cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, e outras que estão tendendo a crescer de maneira vertiginosa no país, como é o caso de Salvador, Fortaleza, né. Então observamos que agora vai ser mais cíclico essa ocorrência, o processo de perfuração e extração de petróleo, né, com a reindução de água sob pressão ou de gás, também são outros fenômenos que induzem esses sismos que se tornarão mais frequentes. Mas o interessante aqui é observar qual medida deve ser adotada, né? A população deve estar ciente desses acontecimentos e como proceder, estando em casa ou na rua. Se você estiver em casa, né, procure um local seguro, de preferência uma mesa de madeira nobre, né, ou mesmo de ferro com um tampo, de madeira de preferência, né, fora de objetos de peso que possam cair sobre você, telhado ou mesmo abajures, né? De preferência ter uma casa de estrutura, né, com laje. E se você estiver na rua, se acomode em local que não esteja próximo a árvores, postes, fios elétricos, né, ou mesmo casas também que tenham esse elevado risco. Porque um sismo acima de 4.5, esse já de 4.1, já vocês podem observar nas redes sociais, está aí uma propagação de imagens, né, de gravação do circuito de câmeras de segurança, bem como, né, dos moradores locais em comércio, onde temos uma casa também onde uma lâmpada caiu e quebrou. Então veja que é necessário ter esse cuidado. Então, como estávamos falando, dentro de casa você se esconda abaixando-se, né, deitando-se no chão, no ambiente aberto. O mesmo processo, de preferência fique longe de qualquer estrutura que possa vir cair em cima de você. Tenha sempre em casa, no caso, próximo de você aí um kit básico, né, de sobrevivência ali, né, você ter alimento, né, remédios de uso rotineiro, enfim, são todos necessários para que você possa resguardar. Ainda que alguém possa falar, mas isso aí são sismos rotineiros, são algo simples. Bom, há observação que esse acúmulo de tensões, né, é sabido ainda que há por inúmeras simulações que a gente pode vir ter sim, né, eventos mais traumáticos com maior intensidade no país, porém ainda não temos o refino da tecnologia necessário para poder, né, prever com precisão e exatidão de ser, vai ocorrer exatamente tal variação de termômetro, por exemplo, na escala 6, 7 em tal região, certo? Mas é sabido que a somatória, né, dos eventos naturais mais os artificiais que citamos, eles possam vir sim contribuir para a formação de sismos iguais e até maiores dessa região. E, portanto, esses cuidados com a segurança pessoal devem ser propagados dentro da população e dessa maneira o pessoal deve estar atento para a sua própria segurança e mesmo, né, saber proceder, observando depois que ter, né, se acomodado, dissipado as ondas sísmicas, né, observar se não houve danos severos à estrutura da residência, para que assim possa então proceder com o retorno ou, né, fazer o processo de evacuação do imóvel, né, para a sua completa readequação ou infelizmente demolição e reedificar novamente. Tá bom, meus caros? Então esse vídeo de hoje aqui nós abordamos esse assunto que ainda não é muito divulgado no país, né? Até então, devido a essa bênção que o Brasil possui, né, de estar no meio da placa tectônica, mas sabemos que sismos chegam, ocorrem no país e agora estão ocorrendo com maior frequência, né? Uma vez que nós observamos que os eventos relacionados tanto a sismos como a vulcanismo está diretamente relacionado à reversão da rotação do núcleo interno. Tem vídeo aqui também no canal onde nós mostramos, né, que a parada desse núcleo e a consequente reversão dele está contribuindo para a inversão dos polos geoeletromagnéticos e, por sua vez, também temos aí a somatória de eventos, né, das mudanças climáticas que também estão induzindo sismos junto com a atividade solar e agora somada ainda a atividades dos terremotos artificiais produzidos pelas ações humanas. Certo, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha, né, ali nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que essas informações essenciais possam ser compartilhadas com o maior número de pessoas. Até mais, exploradores!